É muito bom estar entre amigos, né? Estou vendo aí uma turma boa que já estuda bastante e vieram assistir a palestra, né? Sejam bem-vindos, muito obrigada. O tema é selecionado pela casa, né? Tendo em vista a organização das palestras e até para que os temas não fiquem repetitivos, e foi-me dado, então, a tarefa de trabalhar um tema que eu gosto muito, que é a questão da fé. Então, eu organizei, como professora que sou, né, que a gente gosta de ser organizada nas coisas, então há uma estrutura mostrando o primeiro capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama A Fé Transporta Montanhas. Boa noite, querido. Durante a palestra, Jesus fala no grão de mostarda. Está no Evangelho, em duas partes do Evangelho. E depois, no final, há uma mensagem de um filósofo, Jacob Petri, que eu sigo e gosto muito, porque ele tem uma visão filosófica religiosa. Então, há um outro viés do Evangelho, mas que soma a proposta que Jesus apresentou sobre a fé transporta montanha. E num determinado momento, eu coloco um pouquinho do livro que eu estou escrevendo agora, que é A Casa de Sara, e que está sendo um pouco difícil para mim aceitar, trabalhar, né, me colocar nessa situação de remontar a 2000 anos, na época em que Jesus foi crucificado, quando Sara começa a ajudar Maria Santíssima para que o legado dele continue pela mãe, que foi um pedido dele. Então é um livro muito bonito, ele ainda não está totalmente terminado, mas eu vou trazer uma pequena partezinha, porque durante todo o livro, Jesus está com eles, assim como está conosco. Dependendo da nossa fé, nós temos sempre Jesus conosco. Então, eu vou começar primeiro apresentando o Evangelho. Quando ele veio até o povo, um homem lançou-se de joelhos aos pés de Jesus e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque cai frequentemente no fogo e na água. Eu o apresentei aos discípulos, mas eles dizem que não podem curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula, até quando que eu estarei aqui convosco? Até quando vós sofrerei, porque eu não vou estar mais aqui? Trazei-me aqui esta criança, disse Jesus. E Jesus, tendo ameaçado o demônio saiu da criança e ela foi curada no mesmo instante. Aqui nós vemos um caso de obsessão espiritual, que é o que tanto trabalhamos nas casas espíritas para ajudar nesses processos a aliviar a dor das pessoas que muitas vezes nem sabem o que está acontecendo, em que vibração elas estão, e às vezes têm na própria vida os prejuízos de estar com esses processos obsessivos. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo de verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias à montanha: transporta-te, e ela se transportaria. E aqui há simbolicamente, como Jesus falava de histórias, ele fazia muito o que a neurociência fala hoje, que as histórias nos levam para dentro de nós mesmos, para a gente trabalhar curas internas. Jesus fazia muito
usava muito dessa estratégia. Estava se referindo a nós encontrarmos na vida um obstáculo que parece intransponível para nós, e ele diz que com a fé a gente consegue transpor. E também em Mateus, aí não é nesse capítulo, em outro capítulo, versículos, Jesus lhes propôs ainda outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém semeou no campo. Embora seja a menor das sementes, ao crescer fica maior que as hortaliças e torna-se uma grande árvore, de modo que os pássaros do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Aqui a comparação que Jesus faz é que nós temos dentro de nós uma pequena sementinha que foi plantada em todos os homens, que é a sementinha da fé. Tão pequenininha quanto um grãozinho de mostarda, bem miudinho. Só que a diferença é que como o homem lida com esse grãozinho. Ele pode abafá-lo e ele não vai crescer, ou ele pode regá-lo e ele vai se transformar numa grande árvore, vai dar sombra para os outros e ainda vai dar novas sementes, né? Então, o reino dos céus, que aqui fala o Evangelho, é o sentimento de paz que o homem pode ter, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Às vezes nós corremos o risco, ao estudar espiritualidade, né, de ainda transcender aos velhos conceitos religiosos, né, de que faz isso, faz mais isso, faz mais isso, porque tu vai chegar no céu. Não, o céu é interno. Cada um tem o direito de tê-lo e de desfrutá-lo. Uns conseguem, outros vivem dentro do próprio inferno. E ao viverem dentro do seu próprio inferno, tornam a vida dos outros também um verdadeiro inferno. Nós sabemos, a mídia está aí cheia de exemplos mostrando essa situação. Então, pode crescer-se como um arbusto, depois transformar-se numa árvore. Eu até vi a foto no Instagram, é uma árvore bem grande, com assim as folhinhas meio amarelinhas, e depois ela vai dando assim umas coisinhas que tem a sementinha dentro, né? E ali estão as novas sementes de mostarda. Aí eu pesquisei um pouquinho sobre a tal da mostarda, já que Jesus fala tanto nela, né? São sementes pequenas, de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Ela contém fibras, ajuda na digestão, baixa calorias, ideal para dietas, tem propriedades anti-inflamatórias, tão pequenininha, né? Tem propriedades antimicrobianas, é rica em oxidantes, selênio e ômega 3, tudo dentro daquela sementinha. Ela é cultivada em vários países do mundo, e principalmente no Canadá, na Índia, na China, no Nepal e na Ucrânia. Então, Jesus usa a semente de mostarda para trabalhar a nossa fé. Então, não é que um homem seja merecedor de ter a fé que ele ganhou de presente, porque ele tem mais anjos perto dele. Com relação ao anjo e proteção, todos nós ganhamos de presente do Pai Criador uma alma protetora, invisível, além da nossa mãe, da nossa família, de nossos amigos. É uma alma invisível. Ela assumiu a missão de, no dia que a gente nascesse, ela já estar conosco até o dia que a gente é enterrado e vai embora. Por que alguns conseguem ser protegidos pelo anjo, por essa alma boa que está ali numa luta para que a gente vença a encarnação, porque é uma tarefa dele nos ajudar. Por quê? Porque quando nós temos fé e o coração caridoso, nós temos empatia com a natureza, com o ser humano, com as pessoas, né, com os problemas. Quando nós não somos julgadores, estamos nessa vibração boa,
ele consegue estar mais perto de nós. Agora, quando o ser humano está distante da energia do amor, está na agressividade, na raiva e na vingança, ele não pode estar ali protegendo. Por quê? Porque ele está em outro campo vibratório. Ele já tem o direito, já conquistou de estar num outro campo. Então, para ele acessar o nosso campo, estar nos protegendo e nos ajudando, nós temos que mudar a nossa própria vibração. Por isso que uns são protegidos e outros não, mas todos têm o mesmo direito. E o Evangelho, na página 186, ainda diz: a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir o fim. Então, o que é a fé? Eu acredito que isso vai dar certo. Essa crença, esse pensamento e a ação juntos, aquilo se transforma. Por isso que muitas pessoas não conseguem, porque elas desistem e procrastinam e, além de tudo, querem que os outros façam por ela. E aí, então, ela reclama porque o outro tem as coisas, as coisas dão certo, para ele não dá. Mas aí a ação é individual, cada um faz a sua, né? Ela é como assim, o que é a fé? Uma espécie de lucidez, né? Que faz ver pelo pensamento o fim para o qual se tende os meios para atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha com certeza que vai atingir o objetivo. Então, a fé é isso. Ele realmente acredita que vai ultrapassar aquela meta ou aquele desafio. Agora, achei bem interessante isso, que tem a ver com o nosso trabalho mediúnico, o nosso trabalho nas obras espirituais e aqueles que trabalham a sua espiritualidade. Achei bem interessante, está no mesmo Evangelho, na página 186. O poder da fé recebe uma ampliação direta e especial na ação magnética. Ele está entrando aqui, então, no magnetismo. Por ela, o homem age sobre o fluido, que é o agente universal. Então, com a fé, ele atua sobre o fluido. Lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso que aquele que é um grande poder fluídico normal junta a fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar fenômenos estranhos de cura. E outros que outrora passariam por prodígios, né, são consequências de toda uma lei natural. Tal motivo pelo qual disse Jesus aos apóstolos: se não curastes, é que não tinhas fé. Então, o que nós fazemos quando estamos trabalhando numa casa espírita e nos propomos, né, a dirigir trabalhos espirituais, ou então atender pessoas que estão em situações de risco, ou que estão em vulnerabilidade social, os cachorrinhos, os bichinhos, a própria natureza. O que é? Com a fé, nós ampliamos o campo magnético, nós ficamos mais eletrizados, nós temos um magnetismo maior, e esse magnetismo maior, com a vontade do nosso coração, pode sim atingir o corpo de outra pessoa, pode curar. Por isso que as curas acontecem por meio das mãos, ou às vezes a pessoa, só em chegar perto, ela já modifica o campo da outra. Porque a fé daquele que está passando a energia e a fé daquele que está recebendo se encontram, e o magnetismo, então, arranja uma força de cura. Eu me lembro uma vez, nos meus trabalhos de autoconhecimento, e eu não acreditava muito nisso, né? Eu trabalhei com o Dr. Pedro Soares, que é um médico psiquiatra, espiritualista. Ele hoje não se dedica ao espiritismo e mais ao consultório, mas eu fui me trabalhar com ele, porque eu corrigi o livro dele no mestrado. Em troca, eu ganhei umas sessões, porque as sessões são muito caras, né?
E numa dessas sessões ele disse: Ruth, hoje não sou eu que vou te ajudar, é tu que vai me ajudar. Aí eu disse: mas como? Ele disse: eu vou pedir para tu, com teu magnetismo, me ajudar numa tranqueira que eu tenho aqui na garganta. E ele estava para defender a tese. Ele vinha uma banca de São Paulo para assistir e ele tinha que falar, se expor, né? Ele já tinha dificuldade para escrever, eu estava ajudando a escrever a tese. Aí ele começou a trabalhar comigo, o campo de energia, aumenta o campo de energia, vamos até tal nível, passamos para outro nível, blá, blá, blá. De repente eu consegui ver que a minha mão estava dentro dessa parte dele aqui. Como? Eu não sei. E quando eu terminei o trabalho, eu olhava e sentia na minha mão um pequeno bonequinho de pedra. Estava então entalado na garganta dele no campo espiritual. Isso o que é? Uma das vidas que ele teve algum problema de fala, né? E hoje ainda estava reverberando. E ele então me explicou que a partir dali ele passou a ter o poder de comunicação em público. Foi uma cura que aconteceu, porque reverberou no campo dele, do meu campo saiu e o dele também. E é por isso que Jesus disse, né? Isso não é milagre, isso é processo natural. Depende muito da dedicação e da crença que a gente tem. Aqui, antes de passar para a filosofia e para o Jacob Petri, que ele traz coisas bem importantes, eu vou ler um pouquinho, né, da obra Casa de Sara, porque nós estamos falando em fé e nós estamos falando em cristianismo. Se nós somos espíritas, nós somos cristãos. Se nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Ele é o nosso irmão modelo. Foi o presente que Deus nos deu, mandar um irmão modelo para nós, para que a gente soubesse como é que eu faço para viver melhor, em paz, para poder ajudar, para poder transformar. E ele, em vários momentos do livro, ele aparece para Sara, né? Ele já tinha sido crucificado, já tinha sido enterrado, já tinha passado pela ressurreição, né? E eles estavam caminhando no deserto, fugindo, se escondendo nas grutas, e de vez em quando eles viam um vulto, uma sensação, e era ele. Isso traz para nós que nós podemos sentir Jesus também conosco. Se nós cultuarmos essa presença, dissermos para ele: eu te aceito na minha vida. Se tu puderes fazer parte da minha vida, eu te agradeço. Mas somos nós que temos que autorizar isso. E somos nós que temos que permitir que a vibração dele fique conosco. Então, na obra diz assim, em um momento da estrada em que o grupo que acompanhava Sara para encontrar o local onde estava a Virgem Maria, que ela estava escondida para não ser morta, eles pararam para rezar. Paramos, que é ela que conta, é a Sara que conta a história dela no livro. Paramos para rezar. Assim fizemos. A menina que estava conosco dormia, os cavalos descansavam, e eis que ele chega, translúcido, brilhante, sorrindo, caminhando em nossa direção. Era reconfortante ter essa visão, porque Cristo se materializou quase por inteiro e falou: a fé do caminhante vai levar seu espírito para seu destino, e esse leva-o a cumprir sua missão. E a sua missão o leva ao Pai, e o Pai o leva para o seu reino. Compreendemos que o Mestre estava falando na caminhada que o homem dá durante a vida. Se ele tiver um propósito, ele vai alcançá-lo durante o caminho. Aquela foi uma visão muito rápida, e nos conectamos com ele em pensamento e compreendemos que todos nós
tivemos contato com a mesma mensagem, mesmo sem ouvir as palavras. E para terminar, o Mestre quis nos revelar que quando os homens se unem para fazer o bem, eles ouvem as orientações necessárias para chegarem àquilo que almejam. Então nós choramos juntos e deixamos que as lágrimas lavassem nossos rostos queimados pelo sol ardente. Nós ouvíamos ao longe, indo pelo caminho, como se nos dissesse que agora podíamos ter certeza que encontraríamos Maria, porque ele estava o tempo todo com esse grupo, vibrando com eles para que ele chegasse onde estava Maria Santíssima. Muito bem. É bonito, né? O mais bonito mesmo, nesse dia eu chorei, foi o dia da morte de Maria. Esse dia é de matar, e houve uma coisa bem interessante que nem ia contar para vocês, eu vou contar. De manhã eu escrevi o capítulo da passagem dela, ele levando ela, coisa mais linda. Mas havia também Sara e outras pessoas ali junto naquela hora. E o livro conta, a cena do livro conta, que a menina que cuidava de Maria foi buscar rosas num jardim e trouxe um ramalhete de rosas. Né? Depois a cena vai contando que as rosas caem sobre eles na hora da passagem dela e tal. Uma moral da história. Eu nunca viajei fora do país, não sei onde é que está, de Éfeso, onde tem a casa de Maria, sei de muita gente que já foi lá. E isso à tarde eu me fui para o Operários e falando com a Karina, eu disse, hoje eu fiquei tão emocionada, porque eu falei sobre o Jardim de Maria, é um jardim cheio de rosas. Eu nem sei se isso existe. Ela olhou para mim e disse, claro que existe, eu vi. Existe até hoje o Jardim de Rosas de Maria na casa de Éfeso. E eles vendem lá um pequeno frasco com o perfume da rosa dela para cura. E eu não sabia. E escrevi sobre isso de manhã. Então, a nossa fé pode nos levar, né, ao verdadeiro caminho. Eu tinha que escrever, mas precisava de muita fé para poder escrever e não ter medo, né, de enfrentar esse desafio, que é um desafio da mediunidade e é um desafio da escrita, sendo conectada com o guia que está ditando esse livro, que eu não poderia escrever um livro desse. Eu não estava 2000 anos atrás, na época que Jesus. Então, é uma obra eminentemente espiritual e psicografada. Mas, enfim, ele ainda está em andamento, mais 1 ou 2 meses para terminar. Esse Jacob Petri é um filósofo e ele fala na fé do grão de mostarda também, né? E aí ele faz para nós mais assim um trabalho psicológico conosco, para que a gente pense sobre isso, né? Ele fala, eu tive assim a paciência de escrever e ficar copiando a palestra todinha, que era oral, né? Copiei ela aqui para trazer para nós hoje, o tempo que der de eu passar, eu passo, se não, uma próxima vez eu termino. Ele diz assim, e nesses dias nublados, em que você enfrenta problemas, qual é a sua relação com o divino? Você espera que as coisas aconteçam por si só? Espera que Deus faça por você? Deus não vai fazer por você o que você não permite que Ele faça através de você. E para Deus fazer alguma coisa através de você, você precisa dar espaço para Deus. Você precisa confiar mais no poder divino do que naquilo que você acha que sabe. Ou porque você viu na vida, ou leu nos livros, ou que a teoria tal disse isso. Ter fé é um ato de permitir, é o ato de tirar a dúvida, de tirar o medo do caminho. É permitir que o fluxo da vida
fluxo divino se manifeste por meio de você. Porque o poder divino está em nós. A gente lê isso em tudo quanto é livro, né? Poder divino está em nós. Vós sois filhos de Deus, né? A gente pensa que acredita, mas não age dessa forma. E como é que eu vou dizer assim? Não, eu estou agindo em nome de Deus, ele pediu para mim. Não, eu tô fazendo por ele, porque ele não pode cuidar desse bichinho doente. Ele não pode cuidar, né, dessa árvore que está precisando de água. Então ele pede para mim, eu faço em nome dele. Eu trabalho para ele. Então, a hora que a gente conseguir saber que a gente está a serviço da divindade, a nossa fé se fortifica. Aí ele diz assim, ó, aquilo que eu falo e que eu faço para o bem não vem de mim, é o divino que está em mim. Através de mim, o Pai faz a sua obra. Somos convidados por Ele para trabalharmos por Ele. Podemos trabalhar em qualquer área que traga benefícios à comunidade. Podemos ser pescadores, costureiras, professores, mecânicos. Em qualquer área estaremos trabalhando em nome dele. Para isso é preciso você acessar a sua consciência. O que é? Aquilo que você é de verdade, aquilo que não está contaminado com a vida que você leva, com as pessoas que você convive, com aquilo que te botam nos ouvidos e que no fim tu passa a acreditar e deixa de acreditar naquilo que verdadeiramente tu és. E aí ele pergunta assim, você sabe o que é que você pensa sobre você? Você está vivendo com consciência? Para ter respostas sobre si, observe, isso eu achei bem interessante, serviu muito para mim. Para ter resposta, observe o que mexe contigo. Observe o que é que te irrita. Observe o que é que te perturba. Você pode usar isso como um parâmetro, como um critério para descobrir o que você pensa sobre si e o quanto você se conhece. Observe suas ações e reações. Daí você vai entender o quão importante você é. E Jesus disse, amai o inimigo. Porque o inimigo é que te avisa quais são as tuas fraquezas. O amigo, ele bate nas costas. Ele é bonzinho. O inimigo te ferra. Não tem pena. E ele tem, com essa agressão, ou com a crítica, ou com a atitude, às vezes, da pessoa, às vezes que a gente até convive no dia a dia, aquilo tudo é para te alertar de algo que precisa ser curado em ti. Se aquilo está te irritando, é porque algo precisa ser curado em ti para que tu não precises mais julgar aquela pessoa que está agindo daquele jeito. Então ele diz assim, se as coisas pequenas, insignificantes e irrelevantes têm o poder de te irritar, sabe o que tu pensa sobre ti? Que tu és pequeno, insignificante e irrelevante. Então, se temos necessidades pequenas, nós não temos muita importância. Por que você se sente pequeno? Por que você se acha pequeno? Por que você acha muito pouco suficiente? Essa é uma crença inconsciente lá no fundo de nós que a gente nem sabe que tem. Na verdade, você não se vê como filho de Deus. Você não se acredita. Você acredita mais nos outros do que em si, pelo qual Deus está passando a mensagem. Isso denota falta de fé. A tua semente de mostarda está com dificuldade para crescer se tu ainda dá mais valor aos outros do que a ti mesmo. E para terminar, deu tempo. Quando plantamos em nós esse grão da fé, o pequeno grão de mostarda, e o regamos com esforço, oração e caridade, a tendência dele é crescer. E com ele crescendo, cresce a nossa coragem, a nossa paz
e a nossa esperança. Como consequência disso, nós vamos conseguir viver em paz, apesar de todo o burburinho, tumulto de outros que ainda não estão em paz e ainda não estão cuidando do seu grãozinho de mostarda. Para terminar, uma oração para o nosso irmão Jesus. Jesus, ajuda-nos a cultivar em nossos corações essa fé simples, mas poderosa, que transforma e liberta. Jesus, ampara-nos em nossas lutas diárias e que nunca nos falte a esperança. Que sejamos semeadores do bem, com a confiança de que tudo coopera para o nosso crescimento espiritual. E te faço um pedido, Jesus. Fica conosco, hoje e sempre. Termino aqui.